Bem-vindos, uma ótima madrugada a todos, que Deus vos abençoe na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Seguimos em mais um dia de intercessão, seguimos em mais um dia de clamor, mais um dia na presença de Deus, buscando a face do Senhor. É necessário que nós coloquemos a nossa vida nas mãos do Senhor. Uma vez que estejamos no altar de Deus, Ele ouvirá nosso clamor, estenderá as suas mãos e virá em nosso socorro. Sem Deus, sem Jesus, não podemos fazer nada. Porém, com Ele, todas as coisas são possíveis ao que crê. Somos totalmente dependentes do Senhor. Se não for o Senhor na nossa vida, não há esperança. Se não for o Senhor na nossa vida, não há galardão. Se não for o Senhor na nossa vida, não há vitória. Se não for o Senhor na nossa vida, não há salvação. E se não for o Senhor na nossa vida, não há vida. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é o único caminho. Enganam-se aqueles que acreditam que Jesus é um caminho. Não. Jesus Cristo é o caminho, o único caminho. Não há esperança sem Deus. Não há esperança sem o Senhor Jesus. Não há esperança sem a presença de Deus em nossa vida. Compartilhávamos há pouco na live das 22 horas acerca daquele pai cujo filho era possesso por um espírito mudo. Um espírito que nem os discípulos foram capazes de mandar embora. Um espírito que jogava aquele menino no fogo, na água, na terra, para matá-lo. Um espírito que fazia com que ele espumasse, com que ele se debatesse no chão, com que ele rilhasse os dentes. Um espírito que o atormentava desde a mais tenra idade, desde a infância. E o pai já não sabia mais o que fazer, o pai já não sabia mais como reagir diante daquela situação. E o pai, então, pensou: os discípulos de Jesus poderão me ajudar. Não puderam. Entendem porque a Bíblia vem me dizer, lá em Jeremias capítulo 17, que maldito é o homem que confia no homem, mas bendito aquele que confia no Senhor? Nós precisamos entender que não é possível, repito, não é possível haver respostas exceto em Deus. Mas para que Ele nos responda, para que Ele nos alcance, para que o Senhor nos abençoe, para que o Senhor abra as portas, para que o Senhor derrame da sua graça, para que o Senhor derrame do seu poder, para que o Senhor se manifeste, é necessário que a sua presença esteja conosco. É necessário que a sua presença esteja ardendo em nosso coração. Quando aquele pai procurou Jesus e falou para Jesus da situação em que ele e o seu filho estavam vivendo, e que nem os discípulos foram capazes de expulsar o demônio, e que nem os discípulos foram capazes de resolver o problema. E ele se dirige a Jesus e diz, no versículo 23 do capítulo 9 de Marcos: se podes, tudo é possível ao que crê. Jesus disse a ele. Mas antes, o pai pergunta assim para Jesus: se tu podes alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Meus irmãos, minhas irmãs, muitos de nós temos agido igual o pai deste menino. Nós chegamos para Jesus e começamos a relacionar os nossos problemas. Nós chegamos para Jesus e começamos a fazer um rol de lamentações, elencando cada um dos nossos problemas como se ele já não soubesse. E ficamos ali naquela oração igual, citando, recitando, quase que mecanicamente, os nossos problemas. E dizemos assim: Jesus, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão e nos ajuda. Jesus perguntou a ele: se podes? Tudo é possível ao que crê. Muitas vezes a resposta está dentro do nosso coração através da fé. Muitas vezes a resposta está dentro do nosso coração através da fé, porque a fé traz a presença de Jesus para a minha vida. A fé aproxima. E quando Jesus chega, quando Jesus se faz presente, quando Jesus se manifesta, quando Jesus vem, ele traz um milagre. Ninguém mais a não ser Jesus tem milagre para a sua vida. Ninguém mais a não ser Jesus tem milagre para a minha vida. Ninguém mais a não ser Jesus tem resposta para você e resposta para mim. Os discípulos não tinham resposta. Os homens não têm resposta. Ora, os fariseus, os escribas, não tinham respostas. Nos dias de hoje, há momentos em que os médicos não têm respostas. Em que os políticos, os governantes não têm respostas. Há momentos em que nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais não têm resposta. Há momentos em que o nosso patrão, há momentos em que o sistema econômico, há momentos em que os credores, há momentos em que os boletos não têm resposta. Mas aí eu devo entender que a resposta vem do Senhor. A resposta vem do dono dos céus. A resposta vem dos céus e do trono da graça de Deus. Mas como é que eu faço o fluir dessa resposta, dessa bênção, dessa graça, dessa manifestação de Deus na minha vida? Só há um meio. É através da fé. E então aquele pai responde a Jesus assim: eu creio. Ele responde a Jesus com lágrimas, diz o versículo 24. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Queridos, eu quero lançar essa palavra sobre a nossa vida nesta madrugada, em nome de Jesus. Ao invés de nós ficarmos aqui mais uma vez repetindo os nossos problemas, os nossos pedidos de oração, as nossas súplicas, os nossos muitos perigos e necessidades, vamos buscar Jesus e a sua presença moverá os céus. A sua presença moverá a terra. A sua presença moverá o sobrenatural. Queridos, o que é que manda os demônios embora? É a presença de Jesus. O que é que mandou esse espírito embora? Veja que quando Jesus se aproxima do menino, o espírito simplesmente cai e agita o menino com violência imediatamente quando ele viu Jesus. E ele começa a se revirar todo, espumando. O menino literalmente começa a ter um ataque epilético. Graças à ação do espírito maligno, evidentemente. Porque a presença de Jesus não... O inimigo, o espírito maligno não pode suportar a presença de Jesus. Pode até suportar a presença dos discípulos. Olha só que interessante. Será que os discípulos não estavam suficientemente cheios do Espírito? Isso nos faz parar para pensar. Muitas vezes, não incomodamos, porque falta ainda Cristo em nós. Mas olha só, muitas pessoas têm dito assim para mim: meu amado irmão, eu comecei a me posicionar, eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu comecei a clamar, eu fui para as lives, eu fui para o clamor da madrugada e eu me dispus e a situação piorou. Olha só que situação grave. O menino então,
Jesus chegou. E quando Jesus chegou, num primeiro momento, o pai foi a Jesus, expôs a situação, trouxe Jesus, e quando Jesus chegou perante aquele menino, primeiramente, num primeiro momento, a situação piorou. A situação entrou em crise. E ele começou a manifestar o espírito maligno. Há muitos momentos em nossa vida, escute, há muitos momentos em nossa vida que você vai começar a buscar a Deus e a situação vai começar a piorar, num primeiro momento. Aí você vai precisar fazer o seguinte, você vai ter que colocar a sua vida diante de Deus como este pai. E disse, eu creio, aumenta, ajuda-me na minha falta de fé. No momento em que você se posiciona, muitas vezes a coisa piora. Meu irmão, eu comecei a ouvir as lives, eu comecei a orar, eu comecei a buscar, eu comecei a jejuar, e o meu marido piorou. E os meus filhos pioraram. E eu fui mandado embora do meu emprego. E os meus credores, você que tem empresa, meus credores estão me apertando porque as contas começaram a se multiplicar. Os meus clientes não me pagam. A situação piorou. A situação piorou. A situação piorou. A situação piorou muitas vezes porque Jesus chegou e o inimigo se incomodou. Tenha uma certeza, quando tudo está muito parado, muito igual, muito na mesma, muito tranquilo, falta a presença de Jesus, porque o inimigo, quando ele não está incomodado, é porque Jesus está longe. No entanto, quando Jesus se aproxima, o inimigo não pode suportar a presença de Deus. Quem não se lembra daquele endemoniado cuja legião de demônios pediu assim, podemos ir para aquela manada de porcos? Porque eles não podiam suportar estar ali perto de Jesus. A presença, a presença de Jesus, a presença de Jesus incomoda Satanás. Quando Jesus está presente, o inimigo não suporta. A luz não tem comunhão com as trevas e Jesus é luz, como a luz do dia. E então aquele pai começa a rogar a Jesus Cristo. Eu creio, em lágrimas. Afinal de contas, qual é o pai que não se compadece do seu filho? Qual é o pai que não se compadece de um filho nessa situação? Desde a infância. Um espírito maligno possui um espírito mudo, um espírito que o joga no fogo e na água para matá-lo. Faz com que ele seja arremessado contra o chão, fique se debatendo, rilhando os dentes, espumando, semelhante a uma convulsão, um ataque epilético. Mas ele não era epilético, ele era endemoniado. Epilepsia é uma doença, é diferente. Às vezes a manifestação do demônio é semelhante a um ataque epilético, mas epilepsia é uma doença, requer remédios, requer tratamento, requer ciência. Possessão demoníaca requer ação do Espírito Santo e do nome de Jesus, do sangue do Cordeiro de Deus, para curar, para libertação. São situações diferentes, mas a manifestação era semelhante. Visualmente era semelhante a um ataque epilético. A Bíblia, tanto que a Bíblia não usa essa expressão, é semelhante a uma convulsão, aquele tipo de espírito maligno que jogava o menino, fazia ele espumar, fazia ele rilhar os dentes. Mas era demoníaco. Imagina um espírito maligno possuindo uma criança na infância. Imagina o pai. O que mais fazer? O que é que eu posso fazer? Imagina o quanto isso machucava aquele pai. Muitas vezes nós nos machucamos. Muitas vezes nós nos ferimos. Muitas vezes nós sofremos. Muitas vezes nós sentimos dor. Diante da luta, diante da prova, sobretudo quando essa prova atinge alguém que a gente ama, atinge alguém que a gente ama tanto quanto um filho. Quantas vezes vendo os nossos filhos sofrerem, nós sofremos? Quantas vezes vendo nossos pais sofrerem, nós sofremos? Quantas vezes vendo nossos irmãos sofrerem, nós sofremos? Esse pai sofria e as lágrimas, ele disse a Jesus, ajuda-me na minha falta de fé. Querido, eu quero lançar essa palavra sobre nós, nesta madrugada.
Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé, porque é a fé que trará, a presença de Jesus, e é a presença de Jesus que fará o milagre. Nós estamos aqui hoje, no sétimo dia desse período de mais 7 dias, no qual nós oramos pelo poder da oração, nós clamamos e buscamos o poder da oração, baseado na experiência vivida por Daniel. Isso está lá no capítulo 10 de Daniel, naquele momento em que ele passa a orar, a buscar a Deus, que ele passa a se posicionar diante de Deus, e ele então diz assim: eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. Olha só que interessante. No capítulo 10, isso que eu estou lendo está no capítulo 10 do livro de Daniel. Aí você vai para o versículo 11. O anjo do Senhor aparece e diz assim: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Quando o anjo do Senhor chegou e começou a falar com Daniel, Daniel se levantou tremendo, porque ele sentiu a presença de Deus, a presença estava ali. Mas ele permaneceu por 3 semanas, eis a fé. E olha só que interessante, o anjo continua dizendo: não temas, porque desde o primeiro dia, desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Desde o primeiro dia, tuas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia. Mas versículo 13: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, o arcanjo Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao povo nos últimos dias. A resposta veio logo no primeiro dia, mas Daniel, homem de fé, permaneceu por 21 dias, pranteando, chorando na presença de Deus, até que esse anjo trouxe a resposta. A resposta havia sido liberada, a resposta já havia sido liberada, mas olha o poder da oração. O poder da oração produziu guerra nas regiões celestiais. O poder da oração produziu sobrenatural. O poder da oração moveu exércitos. Porque o anjo veio com a resposta. Aí o príncipe da Pérsia começou a combatê-lo, impedindo que ele trouxesse a resposta, Daniel. Então Deus liberou o arcanjo Miguel, que veio, e eles combateram contra esses príncipes da Pérsia. São seres espirituais. E quando eles foram vencidos, então o anjo chegou com a resposta, Daniel, mas foram 3 semanas inteiras. E Daniel permaneceu com fé. É aí que entra a nossa necessidade, voltando ao episódio aqui do pai do menino endemoniado, possuído por espírito mudo, o qual Jesus expulsou. Se você continuar lendo aqui, no versículo 25, Jesus faz a obra. Mas entenda que no momento inicial, você precisa clamar por fé. Daniel teve fé e perseverou até a resposta chegar. Ele prevaleceu em oração. E nós temos que prevalecer em oração na presença de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Alguém pode dizer, mas eu ainda tenho dificuldade e a minha fé é pequena. Então nós vamos orar para que o Senhor aumente, para que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé. Aí você vem orar conosco e nós vamos somar a minha fé, a sua fé, a nossa fé, para que o Senhor venha e faça a obra. É só Ele que pode fazer. Nem os discípulos puderam fazer. Nem os discípulos puderam resolver o problema daquele pai e seu filho. Só Jesus, nem o pastor pode resolver. Nem o obreiro, nem o presbítero, nem o diácono, nem o missionário podem resolver o meu problema, o seu problema. Porque eles não têm poder.
O poder está em Jesus. A Bíblia diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra, porque o Pai o exaltou. O Pai lhe deu um nome sobre todo nome. O Pai deu a Jesus, e no nome de Jesus está o poder, está a autoridade para vencer, para o milagre acontecer. Mas é necessário, primeiramente, que a nossa fé se manifeste, porque através da fé eu trago a presença de Deus. Nós estamos aqui, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, para trazer a presença de Deus através da fé. Para trazer a presença de Deus através da fé. Não é outra opção viável para mim nem para você. Não há, não há. Nós temos que entender que é só através da fé. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos amigos, olha o que acontece. Depois que esse pai, em lágrimas, faz essa oração, imediatamente, o que acontece? Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais volte. Sai e nunca mais tornes a ele. Sai. Diante dessa palavra, o espírito, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Olha só, essa palavra também tem muito a nos ensinar. Muitas vezes Jesus libera a vitória. Muitas vezes Jesus libera uma palavra de autoridade. E a coisa então começa a acontecer, mas no primeiro momento as pessoas olham, não tem jeito. Olha lá o menino, morreu. Isso é para provar a nossa fé até o último instante. Hariotenara kationaras ichenere halarabashuri mirianda. O menino morreu. Como é que um pai consegue ter fé com pessoas dizendo isso ao seu lado? Teu filho morreu. Quem não se lembra da filha de Jairo, o principal lá da sinagoga? Pare de importunar o mestre, a tua filha morreu. E Jesus não fez a menor conta do que eles estavam dizendo. Ele disse: me levem até a menina. Muitas vezes há pessoas perto de você dizendo: não tem mais jeito, seu casamento acabou. Muitas vezes há pessoas perto de você dizendo: não tem mais jeito, o doente vai morrer, não tem cura. Muitas vezes tem pessoas dizendo: tua empresa vai falir, não tem mais jeito. Muitas vezes vai ter pessoas perto de você dizendo: teu processo na justiça você vai perder. Muitas vezes vai ter pessoas perto de você dizendo assim: você vai ficar desempregado, olha a crise. E vai ter gente perto de você dizendo: seu papel não vai sair, teu auxílio emergencial ou a tua aposentadoria não vai sair. Quantas pessoas começam a te criticar? Você começa a orar, você começa a buscar, você começa a se posicionar. E os familiares, às vezes até os familiares, veem você orando. Cara, você não está vendo que não está adiantando nada? Você não está vendo que você está orando e o teu Deus não está te ouvindo? Você não está vendo que você está perdendo o seu tempo? Não tem jeito para você. Imagina esse pai, quando ele começou a nutrir alguma esperança, porque Jesus foi ao seu socorro. As pessoas ao redor viram o menino ser lançado no chão outra vez e ficar parado. Morreu. Não morreu. Eu quero te dizer em nome de Jesus, nesta madrugada, não morreu. Seu sonho não morreu. Seu projeto não morreu. Sua cura não morreu. Seu casamento não morreu. O seu filho no mundo não morreu. Seu emprego não morreu. Sua família não morreu. O seu ente querido, doente, não morreu. Comece a crer. Comece a declarar: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. E comece a declarar: eu declaro uma nova história na minha vida. Comece a profetizar.
A Bíblia fala em Provérbios 18, 21 que a morte e a vida estão no poder da minha boca, da minha língua. Muitas vezes a resposta está um dedo do seu nariz. Está na sua boca. A palavra de vitória. Jesus não fez nem conta do que aquele pessoal veio dizer a respeito da filha de Jairo. Levem-me até ela. Como Jesus também não fez a menor conta quando disseram a ele que Lázaro tinha morrido. Ele não fez conta. Ele foi até lá e disse: tirem a pedra. Oriachur piquírias. Elere recharia, matunere chulere canta. Orechérias, cutenela rachuri mianda. Querido, comece a remover as pedras da sua vida. Elera raias, sutinéria, cutenéria, rechere mi cutenárias. Estara sonaraba larabaias. Comece a remover as pedras da sua vida. Rori chutanária, larabarianda. Comece a remover as pedras da sua vida para o milagre acontecer. Comece a remover as pedras da sua vida para o milagre acontecer. Uriachura, cantanara, larabarassúrias. Então Deus mostrou a sua glória através de Jesus Cristo, que chamou Lázaro e disse: vem para fora. E o morto de 4 dias, já em decomposição, saiu. Aqui, quando todos começaram a dizer, porque disseram para Jesus: Jesus, tirar a pedra já cheira mal. 4 dias, Senhor. 4 dias. Quem crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. Crês isto? Jesus falou isso para Marta, Jesus falou isso para Maria, e elas custaram a acreditar. Quantas vezes Jesus está dizendo: tira a pedra, tira o empecilho, abre espaço, abre caminho, deixa eu entrar, deixa eu agir, deixa eu fazer. Só que você traz o problema para Jesus e pega de volta e vai resolver você mesmo? Orienta, Lara, Rachuri, Miricanta, deixa eu te usar para fazer o milagre, mas entrega na mão do Senhor. Hirimiricanta, Lara, Suri, Tiriri, Michérias, Carachotenárias. Herebelarabaias, Turi, Nishirimicárias, Turi, Hiliribirianda. Eriantaras, Turiti, Cantamai, Roleremechúrias. Hiriliribicárias, Tunachope, Canta. Haramaias, Turinárias, Sotelérias. A presença do Senhor Jesus é intensa neste momento aqui entre nós, meus amados. Eu vejo a mão do Senhor. Que então, quando eles disseram, morreu, Jesus não fez conta deles, não. Jesus foi até o menino, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Queridos, é Jesus que vai até você, vai te tomar pela mão e te colocar de pé de novo. Harará, siribiliribicaias. Orimirianda, larabarachúrias. Haraias, sihitreia, me canta ochenes, kibetai. Liribichotenarias, sutenéria, haramarias. Irandara, larabaias, surechérias, santerebelebecanta. Queridos, eu quero falar algo a vocês nesta madrugada. Por favor, escutem com muita atenção. Existe uma pedra. Ia, churimicárias. Ô Senhor, que unção é essa? Existe uma pedra chamada incredulidade. Vou repetir. Existe uma pedra chamada incredulidade que tem que sair do caminho. Arereme santa lara surichérias. Aremeterelere rechara baracanta larabarias. A incredulidade é veneno. Urianda lerebecanta. Irilirimichanda larabarias. A incredulidade é veneno. Porque a incredulidade vai matando aos poucos, afastando a presença de Deus, impedindo o sobrenatural. A incredulidade pode ser uma pedra. A incredulidade pode ser simplesmente falta de atitude. Porque enquanto eu não puser a situação nas mãos de Jesus, Ele não vai fazer.
O milagre começou quando este pai, em desespero, entregou o filho na mão de Jesus. Falou: Jesus, ninguém mais resolveu. Se tu podes. Se tu podes. Mal sabia ele que ele estava falando com o dono dos céus. Se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós. Aí você pergunta se posso. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. É possível a você, se você crê. Mas é preciso. Porque tem gente que muitas vezes vai escrevendo aqui, eu creio, mas não crê. Só escreve. Eu fico feliz que escreva, é um primeiro passo. Mas a atitude de fé é mais profunda, é maior do que só escrever ou só dizer: eu creio. Eu creio, mas creio mesmo. Eu creio, mas não tenho certeza. Eu creio, mas será? Não crê. Quem crê já levantou a cabeça e digo: eu venci para a glória do Senhor. Amanhã eu vou até lá para vencer. Surimiliri me canta. Eu quero voltar a falar sobre Davi. Queridos, Davi cria. Quem enfrentaria um gigante se não tivesse fé? Um pequeno rapaz diante de um gigante, o gigante com espada, lança, armadura, capacete, escudeiro, e Davi com um estilingue e um cajado. Davi tinha muita certeza. Ele disse: eu vou te matar. Eu vou cortar sua cabeça. Eu vou te ferir. E foi para cima. É interessante que o texto diz que Davi correu em direção ao gigante. A gente diz que tem fé, mas foge do gigante. Teu gigante te espera amanhã, segunda-feira, cedo. Então você já começa a glorificar agora. Haramara dirimi cantar. Você começa a glorificar agora. Amanhã eu vou ali apenas para confirmar a resposta que Deus já me deu. Amanhã eu vou olhar o saldo na minha conta porque o dinheiro Deus já pôs lá. Amanhã eu vou abrir a janela do meu quarto quando eu acordar. E eu vou agradecer a Deus por um milagre. E vou trabalhar ou vou para a minha atividade. Vou cumprir a minha rotina agradecendo porque Ele já fez. Isso é fé. Outra coisa não se chama fé. Nós podemos clamar aqui, como estamos buscando a Deus, para o Senhor nos ajudar na nossa falta de fé. Isto feito, nós temos que encerrar essa live e começar a pôr em prática, porque a fé sem as obras ela é morta. É você sair e dizer aqui: o demônio já foi embora. É você sair daqui: Deus já operou no meu casamento. É você sair daqui e dizer: a maldição está quebrada. É você sair daqui e dizer: o meu casamento está curado. Daqui para frente eu só vou colher. Pode ser que ele não volte hoje, pode ser que ele não volte amanhã, mas a vitória foi liberada no céu. E aí eu permaneço. Aí eu permaneço 21 dias. 21 dias. 21 dias. Daniel permaneceu 21 dias. E ele não saiu dali enquanto não teve a resposta. Antes de começar, eu não sei se você se lembra, eu já comentei aqui algumas vezes, mas nem todos talvez estivessem aqui naqueles dias. Antes de iniciar esse trabalho aqui de clamor da madrugada, eu orei por 42 dias. 21 mais 21. Eu queria ter certeza de que Deus estava dirigindo e não era minha direção. Eu queria ter certeza que no momento que nós abríssemos esse trabalho, Deus fizesse o milagre, porque eu não posso fazer milagre para ninguém, nem para mim. Mas Deus pode. Senhor, eu não vou, se a tua presença não for comigo. Fiz igual Moisés. Senhor, eu não vou fazer live de clamor se a tua presença não for comigo. Mas eu sei que a presença dele está aqui. Harayoteneri kalarabashuri canta. Giri larabarasiri mirianda. Erenaracele rebecarias.
Hoje eu recebi um testemunho, meus irmãos, de uma pessoa que tem frequentado as nossas lives. Ela disse, pastor, eu sempre sonhei em comprar um terreno para aumentar minha casa. E no meio da pandemia, no meio da crise, enquanto todos estão recuando, o Senhor abriu as portas, eu comprei o terreno. Deus preparou, isso é milagre. Deus preparou, isso é sobrenatural. Deus fez, eu comprei o terreno, pastor. Eu comprei o terreno. Eu comprei para a glória de Deus. E agora eu vou aumentar minha casa. Isso é Deus. Isso é sobrenatural. Isso aí na contramão, está todo mundo desesperado, ninguém compra, ninguém vende, a economia está em crise por causa da pandemia. Mas o céu não está em crise. No céu a crise não chegou nem vai chegar. E quem garante a nossa vida, quem garante o nosso sustento, quem abre as janelas dos céus, é Jesus, é Jeová. Ele não está em crise. Harianta, ele erechera maicanta. Horiemba taralara basuri bicanta. E aí vem as pessoas iguais a este episódio aqui vivido por Jesus e seus discípulos. Todos se chegam perto do menino, ele morreu. E o pai? Como será que ficou o pai? Ele acabou de ouvir Jesus dizendo assim, tudo é possível ao que crê. Parece a gente. A gente acaba de ouvir uma live como esta, onde o Espírito Santo usa alguém para dizer assim, tudo é possível àquele que crê. E aí você sai daqui cheio de ânimo. 5 minutos depois, mas amanhã eu tenho um problemão. Querido, você já pensou? Davi vai, se prepara, quando olha para Golias, eu vou não. Olha o tamanho dele. E olha o meu tamanho. Davi não olhou para o tamanho do Golias. Davi olhou para o tamanho do Deus a quem ele serve. Harashuri bicanta. Aí Golias ficou pequenininho. Começa a olhar os céus e veja o tamanho deles. E aí depois você olha para o seu problema e vê quem é maior. Porque você é servo do dono dos céus. Você não é menor porque você é filho de Deus. Mas isso requer fé. A salvação é pela fé. Sabia? Não é pelas obras, para que ninguém se glorie delas. A salvação é pela fé. Até a nossa salvação envolve fé. Eu tenho que crer. E isso envolve fé na fidelidade de Deus. Mirianda, Larabarachuri, Mirianda. É fechar os olhos, como diz a palavra de Deus, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Nós estamos aqui para viver o sobrenatural de Deus. Nós estamos aqui, tu cantar, e nahoches e cantererebachurias, para tomar posse. Daniel tomou posse. E ele permaneceu. Foi fácil? Não, diz que ele ficou chorando. Mas a Bíblia diz assim, pode o choro durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Pode ser que o choro dure uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Talvez o seu tempo de chorar ainda não tenha terminado, talvez. Mas isso não pode abalar a sua fé. Porque há tempo para todas as coisas, conforme Eclesiastes capítulo 3 nos ensina. Tempo de chorar e tempo de sorrir. Sim, pode ser que você esteja no tempo de chorar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de viver, tempo de morrer, de nascer e de morrer. O que você não pode perder é a sua fé.
Ah, eu estou no tempo de chorar, então eu vou chorar com fé. Porque se Daniel não tivesse fé, mesmo chorando, ele não permaneceria. Mas ele permaneceu e a fé, ter fé não significa que você não vai chorar. Ter fé não significa que você não vai sentir dor. Ter fé não significa que você não vai sentir o impacto da crise, da prova, da tribulação. Mas ter fé significa que você vai permanecer. Golias, você vem com espada e lança, mas eu vou contra ti, em o nome do Senhor dos Exércitos, e eu vou te ferir. Canta. Você tem essa fé? Dizer para o seu problema, parar de dizer e lamentar, e dizer para o seu problema, eu vou vencer, para a glória de Deus e no nome de Jesus. Meus familiares doentes serão curados. Meu casamento será restaurado. Minha casa será restaurada. Meu processo será assinado pelo juiz. Minha aposentadoria será liberada. E começa a declarar. E eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo meu marido. Eu te agradeço, Senhor, pelos meus filhos. E os filhos estão no mundo, mas eu te agradeço pelos meus filhos. Na tua presença. Eu te agradeço pela minha aposentadoria. Você faz um voto com Deus, Senhor. Em gratidão. Eu vou te louvar. Eu vou te adorar. Eu vou te exaltar. Quantas pessoas eu já vi dizerem assim, Senhor, quando o Senhor liberar, eu vou até pegar o primeiro vencimento, eu vou entregar para Deus. Porque tu és digno, Senhor, e eu sei que o milagre já está na minha mão. É teu, Senhor, é para o louvor da tua glória. Senhor, meu casamento, eu creio na restauração. Tanto é que eu vou renovar a voto, eu vou lá na igreja, vou renovar a voto, para todo mundo saber que o Senhor é Deus. Ah, Senhor, meu emprego, eu vou dançar com a minha carteira de trabalho assinada na mão para a glória do Senhor, igual Davi fez, ele dançou na presença de Deus. Eu vou fazer festival, festa, alegria, júbilo, eu vou dar saltos de alegria com a minha carteira assinada na mão. Aquele concurso que eu fiz que nunca chamaram, vão chamar. E começa a tomar posse. Meu marido está lá longe, está com outra, mas ele é meu. Está aqui, Senhor, eu declaro, para a honra e glória do Senhor, meu casamento nas tuas mãos. Começa a abençoar a tua aliança. Isso tem poder. Deus é Deus de aliança. Começa a abençoar a tua certidão de casamento. Aliás, está com ela aí? Começa a abençoar o documento do filho. Peça de roupa. Fotografia. Harion Chelerebecaria Suchena Hashama Tolererias. Iririssiri me canta Laraciri Mirianda. Você começa a declarar, está aqui o laudo. Problema na coluna. Fibromialgia, que é articular, é nas juntas. Está aqui, Senhor. Que eu vou te adorar pela cura. Eu creio. Que a Laracuri me canta. Hara, Siriliri Mirianda. Coluna nova, chora bacanta, rachere meleribicaias. Coluna vertebral nova, Shalarara Siri Mirianda, Herebeturias, Iria Nara Setenara, Halara Siri Micanta. Você começa a declarar isso. Você começa a liberar palavra de fé. Fé, isso não é loucura, é fé. Sem imprudência, evidentemente. Mas fé move o céu. Isso atrai a presença de Jesus. E quando Jesus está presente, quando esse homem, esse pai, chegou até Jesus, ele abriu a oportunidade para um milagre. Milagre que ninguém mais podia fazer. Nem os discípulos. Nem os discípulos foram capazes de expelir aquele demônio. E Jesus até diz para eles, porque eles perguntam, mestre, por que nós não pudemos? Porque essa casta, esse tipo de demônio, só sai com jejum e oração. Vocês não têm o suficiente.
A fé. Somente a fé. E eu começo a tomar posse. Eu começo a me apropriar. Eu começo a declarar, nós vamos declarar vitória. Você crê que você vai cantar o hino da vitória? Tem muita gente que não crê. Acha lindo quando o outro conta o testemunho. Fica feliz. Fica impactado. Fica emocionado. Mas não crê. Ah, não é para mim. Lá no fundo. Até diz que crê, mas lá no fundo. Não acha, isso não é para mim, não. Não consigo. Não dou conta. Ah, é? Então tá bom. Mas se você crê, você fala, eu vou louvar a Deus pela vitória. Eu vou cantar o hino da vitória. Como Israel cantou o hino da vitória quando atravessou o Mar Vermelho e viu seu inimigo ser destruído. Carro, cavalo, cavaleiro dentro das águas. E eles cantaram o hino da vitória. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Comece a declarar isso na sua vida. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Ora, cholarabaianda. Ora, chobacanta, racerereberianda. Riastuna, cholareberecine me canta. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos buscar a presença que faz a diferença. A sua presença, Senhor. Não me faça subir daqui, Senhor, se a tua presença não for comigo. Vamos clamar. Vamos orar. Vamos glorificar. Nós vamos separar alguns minutos apenas para agradecer pela vitória. Nós vamos apresentar novamente os pedidos de oração. Você que já está com seus papéis aí separados, documentos, fotografias, que nós temos declarado aqui, a gente apresenta os papéis porque a última assinatura é isso aí, Sirlene. Já começa a preparar o culto de ação de graça pelo milagre. É isso aí. É isso aí. É assim que funciona. Isso é fé. Sabe um exemplo de fé? O casal não pode ter filhos e começa a montar o enxoval. Isso é fé. Sabia? O casal não pode ter filhos. Ou o marido, ou a esposa, ou os dois. Não pode. Mas começa a montar o enxoval. É fé. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se crê, que se acredita, que se espera, mas que não existem. Eu trago à existência o que não existe. Meu casamento acabou. Ah, não existe? Traga a existência. Eu trago à existência o meu emprego. Ele não existe? Traga a existência. Eu trago à existência a minha cura. Ah, eu estou doente. Eu trago à existência. E não saio da presença de Deus. E não abro mão da presença de Deus. E não largo o anjo enquanto o meu milagre não chegar. É isso. Esse tem que ser o nosso posicionamento na madrugada. Não é simplesmente estamos aqui porque vamos orar. Não! Eu trago à existência o que ainda não existe. O que ainda não existe. Aí a conversão da sua família já começa a declarar. Vamos fazer um culto familiar. Ah, mas está todo mundo no mundo. Mas eu já vou organizar o culto. Eu já vou organizar o nosso encontro na igreja. Eu já vou organizar a vitória. Eu já trago a existência. Isso é fé. Isso é fé. Vamos orar? Querido Deus, eu quero apresentar a Ti nesta madrugada, Harará Sirimicanta, Eleré Shirimiaias,
Oranarias, Cantelere, Barrachuri, Michérias, Corenara, Siliririanda. Apresentar a Ti, Senhor Jesus, os nomes que estão escritos neste caderno. Pai, eu creio no milagre. Eu creio na resposta. Eu creio na vitória contra as enfermidades, contra as maldições, contra os espíritos malignos, contra as possessões demoníacas, contra o desemprego, contra a crise financeira, contra os problemas ministeriais, contra os problemas familiares, contra os casamentos destruídos, contra as vidas que estão perdidas no mundo. Todas estas situações, eu creio no milagre se levantando contra estes obstáculos, contra estes adversários, contra estes empecilhos. Fortalece, Senhor, a nossa fé, para que possamos tirar a pedra do caminho. Fortalece a nossa fé, para que possamos tirar a pedra do caminho e o milagre possa vir. Ajuda-nos, Senhor. Visita os ministérios aqui representados, as famílias, os lares, os casamentos, os empregos. Os corpos de cada um que se encontra enfermo. Visita, Pai. Visita, Deus da eternidade, visita, Senhor de milagres, visita, Pai da eternidade, visita cada situação, cada pessoa, cada família. Aramanda, Erenara, Suleribirianda, Raxeremecanta, Turixilarebaia, Arasotenéria, Horashiremicanta, inclusive a minha família, Senhor. Em nome de Jesus, Sotenere, Halarabaia, Astúria, as nossas ovelhas, Santerebecanta, Raxorebestiria, Elerecirimiricanta, Erenária, Shuribiliribiata, Iacutenéria, nós repreendemos o câncer, nós repreendemos a Covid-19, nós repreendemos a fibromialgia, nós repreendemos Santerel, problema de coluna, Erecederebecanta, Andaralabachúrias, Erenocirimicanta, e a infecção, nós repreendemos em nome de Jesus. Uranda, Urasura Malarabaianda, o problema de locomoção, Xaramaianda, Erecárias, Suneias, a hidrocefalia, Chorebecanta, Heleremeganda, Iandalaurabaia, Súria, Sererebecanta, faz um milagre nos ministérios, nos pastores, nos obreiros, Surixandalaurabaia, Turicanta, as famílias enlutadas, Senhor, que perderam entes queridos, visita, Senhor, Chorebexirimiá, Chorebexirimiria, Xirimiria, Ileribicanta, Rassuri Mirianda, Larabaias, Tírias, eles canta e cantar na Xota, Larabá, Sumia, Setanárias, Xiliribiriasquias, Estanara, Rachara, Larabaia, e as Turixibia, é maiopa, escantar, ou te cantar, Lara, Siri Mirianda, em nome de Jesus, o Sentere, Laribexaia, visita, Senhor Jesus, as pessoas que se encontram em perturbação, ou confusão, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Antalaracirimiricárias, Erecelerebecanta, Erexúria, os hospitalizados, Senhor. Visita os hospitais. Visita, Senhor Jesus, em teu nome. Iriandalaramaia, Iriandalarmaias, Cantalarabarassúrias, dentro e fora do Brasil. Chorebecanta, Raxeremelelebecaia, Iandolerebeanda, Iandolerebeanda, enfermidade no quadril que caia por terra em nome de Jesus. Escantere, Erexara, Eresara, Maicantar, Isutia, Entunaralarabai, Xirimirias, Esquesantas, Eslachor, Entaias, Asuyandei, nós repreendemos o desemprego em nome de Jesus. Areandelerebecanta, Eresulirias, Entaias, Escuchenerebahashuri Miricastes, e Eleremaia, Tunachô, Cantareas, Sutiberecaias, e Cantru, Alarahaya, Shuri Mirianda, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, visita cada vida. Antereas, Histórias, Antárias, cada vida que está comigo nestas lives, Senhor Jesus, cada vida que colocou o Senhor, o seu pedido de oração que está escrito neste caderno, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, Iricantelerebarias, e já desde este momento, agradecemos, Sorixalarabaia,
pelo milagre, agradecemos pela vitória, agradecemos pela bênção, agradecemos pela resposta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Surianda, larachuri, miricanta, orexoquentaia. Oh Pai, nós clamamos agora, Senhor, que o teu poder, que o teu Espírito possa trabalhar em nossa mente, em nosso coração, aumentando a nossa fé, Senhor Jesus, para que nós possamos sair daqui já convictos do milagre, para que nós possamos sair daqui, Senhor, já convictos e agradecendo pela bênção, agradecendo pela vitória, agradecendo pelo sobrenatural, agradecendo pelo teu poder manifesto em cada um. Ô Senhor, eu quero desde já te agradecer. Vamos agradecer, queridos. Temos 4 minutos. Vamos gastar esse tempo agradecendo a Deus. Isso é fé. Vamos gastar esses minutinhos finais agradecendo a Deus pela vitória. Comece a glorificar e vai escrevendo aí. Vai escrevendo, eu aceito a bênção, Senhor, eu te agradeço, eu recebo a vitória, eu declaro bênção, eu declaro graça, eu declaro unção, eu declaro, Senhor, restauração de casamento, eu agradeço pelo meu casamento, eu agradeço pelo meu emprego, você está desempregado, eu agradeço pelo meu emprego, eu agradeço pela restauração financeira, você está endividado, eu agradeço pela restauração financeira, vai exercitando a sua fé. Eu agradeço pelos papéis, eu agradeço pelo meu processo, eu agradeço pela minha aposentadoria, eu agradeço pela minha cura. Você ainda está doente, mas eu agradeço pela minha cura, da minha família. Vai glorificando, vai exaltando a Deus, vai bendizendo o nome do Senhor Jesus. Orianterebe cantarias, oremanda shotenária lara hashirias, eresturianda lara baracaias, sutenéria horecharias, eresurianda, iscantere masturi xelerebaias. E atunerreias, e endaias, mastas, antes casquila, xoterá, borendai, erondeleremessias, escuriche laramaiantu, e dixiterebecaias, sotenere racharamalarabayas, turiandai. Em nome de Jesus, nós te glorificamos, Pai, nós te glorificamos pelo milagre, nós te glorificamos pelo poder, nós te glorificamos pela conversão, aleluia, pela conversão de familiares. Anturibi e Andonai, nós te glorificamos, Senhor Jesus, pela provisão. Deus que vai mandar a provisão. Nós te agradecemos pela provisão, pelo sustento. Nós te agradecemos pelas portas abertas. Ariandulara choremeanda, erecitantara, lara xerecantenária, surichere sotenai, antume entechelaribecai. Eu te agradeço pela minha libertação. Vai liberando a palavra. Vai liberando a palavra. Eu te agradeço pela minha libertação. Eu te agradeço pela minha restauração. Eu te agradeço pela minha bênção. Eu te agradeço pela minha cura. Eu te agradeço pela libertação da minha família. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vai declarando, vai se apropriando, vai vivendo o milagre. Vai respirando o milagre. Vai tomando posse do milagre. Nós vamos ter muitos testemunhos, não tenha dúvida disso. Nós teremos muitos testemunhos do que Deus já está fazendo. Eu vejo a mão de Deus estendida e a resposta sendo liberada. Permaneçamos no clamor, na madrugada, buscando a face do Senhor. Nem que sejam necessários 21 dias, como foi necessário com Daniel. Sejamos fiéis, permaneçamos até que se complete a obra, até que se realize o milagre, até que se faça a vontade de Deus. Em nome de Jesus, vá glorificando aí, vá recebendo aí a sua vitória e agradecendo pela vitória. Ah, mas eu estou com... Agradeça pela vitória. Isso é fé. Você começa a agradecer pelo milagre que ainda não aconteceu. Você começa a agradecer pelo milagre que ainda não chegou. Você começa a bendizer a Deus pela resposta que ainda não veio. Você começa a agradecer a Deus e já fazer festa antes de acontecer. Planejar o culto de ação de graças, planejar a festa, planejar a vitória, planejar a bênção antes de chegar o milagre. Isso é fé, você já traz a existência. A live vai cair, queridos. Eu espero vocês amanhã às 22 horas para nós continuarmos nessa mesma atitude. Amanhã às 22 horas eu espero vocês para juntos buscarmos a presença do Senhor e clamarmos. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Uma excelente semana. Um forte abraço. Ótima segunda-feira. Deus é conosco. Em nome de
Jesus. Tchau, tchau, amados. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.